Lá nas águas de São José do Norte, no Rio Grande do Sul, tem uma história que acontece todo santo dia, quase em silêncio. É a história das mulheres pescadoras. Elas não lançam suas redes só para pegar peixe, não. Elas lançam as redes para demarcar seu espaço num mundo que, por tradição, sempre foi dos homens. Olha só que relato forte. Essa é uma memória da mãe da autora do estudo que a gente está analisando. Pensa na cena. 3 irmãs, sozinhas num barco, precisando fingir que tinha um homem ali com elas só para se sentirem seguras. A mais velha tinha que imitar o pai, o jeito dele de falar, para garantir o mínimo de respeito e segurança. Essa pergunta aqui, ela é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar. É a partir dela que a gente começa a desenrolar esse novelo de gênero, poder e tradição que existe nas comunidades de pesca do Brasil. Bom, para começar, vamos mergulhar de cabeça nesse universo, um lugar onde essas mulheres estão, dia após dia, desafiando regras que foram criadas séculos atrás. Para a gente entender de verdade a vida dessas pescadoras, primeiro a gente tem que conhecer o lugar onde elas vivem e trabalham. É um cenário único que molda completamente o dia a dia delas. Imagina só, viver literalmente espremido entre a maior lagoa do estado, a Lagoa Mãe e o mar aberto. A vida ali é totalmente ditada pelo ritmo da água. A pesca não é só um trabalho, é o jeito de viver. E os números da cidade mostram bem essa realidade. São mais de 13 mil homens para cerca de 12.500 mulheres. A população é, na maioria, masculina. Isso tem tudo a ver com a economia local, né? Pesca, indústria de madeira, atividades que, historicamente, foram vistas como coisa de homem. Certo. Então, como é que uma mulher vira pescadora num ambiente desses? As histórias de vida delas mostram que, quase sempre, não é bem uma escolha de carreira. É uma questão de necessidade, de herança de família. O roteiro costuma ser bem parecido. Pesca não é uma profissão que se escolhe na faculdade. É um ofício que se aprende desde criança, muitas vezes por necessidade, e que passa de pai para filho ou, nesse caso, de pai para filha. A história da Wanda, nossa, é de cortar o coração, mas é muito comum por lá. Quando o homem da casa morre, as mulheres e as meninas têm que, literalmente, assumir o barco. A pesca vira uma questão de pura sobrevivência. E quem ensina? Quase sempre uma figura masculina. O pai, ou como no caso da Cida, o marido. Elas começam como aprendizes, absorvendo todo aquele conhecimento que por muito tempo foi considerado um segredo só dos homens. Só que aprender a pescar é só o começo. O desafio de verdade começa aí, na luta diária entre um trabalho físico que é exaustivo e tudo aquilo que a sociedade espera delas como mulheres. No papel, e na cabeça de muita gente, a divisão de tarefas era essa aí. O homem fazia o trabalho de verdade, o trabalho pesado, no mar. A mulher, bom, a mulher só a ajudava em tarefas menores, em terra. Mas a realidade, na prática, é outra história. As pescadores não só fazem o trabalho duro no mar lado a lado com os homens, como chegam em casa e ainda têm toda a responsabilidade pelo trabalho doméstico. É uma jornada dupla que não acaba nunca. Olha, o depoimento da dona Lourdes aqui, ele simplesmente destrói essa ideia de que a mulher só ajuda. Ela não só fazia o mesmo trabalho, como fazia com uma força e uma agilidade que desafiavam qualquer rótulo de gênero. E essa luta não é só de força física, não. Elas encaram uma batalha contra o sistema, uma maré de burocracia e preconceito para serem reconhecidas como as profissionais que de fato são. E essa falta de reconhecimento aparece nos números oficiais do país. Mesmo sendo uma parte fundamental da pesca artesanal, as mulheres ainda são minoria nos registros. E essa diferença no papel tem consequências bem reais na vida delas. O primeiro grande problema é a licença de pesca, a tal da matrícula. Muitas vezes, a identidade profissional da pescadora depende da presença do marido. É como se o trabalho dela só valesse de verdade se tiver um homem do lado. O problema também é no bolso. Como a Vânia explica, elas pagam as mesmas taxas para o sindicato, a colônia de pescadores, mas essa grana não se reverte nos mesmos direitos ou benefícios. É pagar sem ter o retorno. E a história da Marta mostra bem a desconfiança que elas sofrem. Enquanto a profissão de um homem é algo dado como certo, a mulher pescadora precisa o tempo todo provar o que faz. Ela carrega o fardo de ter que validar um trabalho que já faz há anos. E no fim das contas, como é que tudo isso, essa vida de trabalho, de luta, mexe com a identidade delas, com a forma como elas se enxergam no mundo? Essa é a grande questão.
E, como a gente vai ouvir agora, a resposta não é uma só. Ela é complexa, cheia de nuances, assim como a vida de cada uma dessas mulheres. Por um lado, tem quem percebe a mudança no próprio corpo, que nem a Luísa. Ela se olha no espelho e reconhece que o trabalho pesado mudou a sua forma física, deixou ela diferente do que a sociedade considera normal para uma mulher. É uma aceitação dessa transformação. Mas aí, em total contraste, vem a Maria e diz outra coisa. Para ela, uma coisa não anula a outra. O trabalho duro não a impede de se cuidar, de ser vaidosa. É uma afirmação poderosa de que ela pode ser pescadora e feminina, nos termos dela. E é essa a reflexão que a história das pescadoras de São José do Norte nos deixa. Elas não estão apenas navegando, elas estão desafiando as correntes, mudando o curso da maré e redefinindo o que significa ser mulher, ser trabalhadora e ser dona do próprio destino. É uma lição de força que ecoa muito além da beira do mar.